E as nossas titulações? Pessoal, o meu computador ficou um pouco lento aqui, eu abri várias coisas aqui, ele deu uma travadinha. Mas eu estava perguntando sobre o nosso exercício, né? Que na verdade era para ser a nossa experiência de titulação da semana passada. Cadê o resto do pessoal? Vocês sabem dizer? O pessoal ainda vai aparecer? Devo esperar um pouquinho? Estão fazendo atividades? Olá, Beatriz, Fernanda. Boa noite. Então, eu estava aqui perguntando para os seus colegas
se a gente tem que esperar um pouquinho, né? Se o pessoal ainda vai aparecer. Se a gente pode continuar o nosso experimento, né, das titulações. Vocês fizeram aquela titulação com o simulador, com o laboratório virtual. E aí, deu tudo certo? Você não conseguiu baixar ainda, Fernanda? Por quê? Não comporta? Ele reclamou do Java? Seu computador reclamou que não tinha versão do Java? Mas aí você baixou essa versão? Tem como você rodar também o mesmo laboratório virtual online, naquele mesmo, naquela mesma página, sem que você tenha que fazer o download e instalação. E o Java está disponível também lá. Então, você, a princípio, consegue. Esse simulador, ele é bem leve. Ele só precisa mesmo do Java. Vocês viram que eu coloquei vários materiais lá no portal, inclusive uma planilha de cálculo do Excel, já com uma curva de atuação e já com os cálculos? Vocês chegaram a ver? Professora, Oi. eu só fiquei com dúvida ali na mudança de cor, que não ficou muito visível para mim, mas assim, é claro que ele vira muito antes, né? A cor muda muito antes do ponto de inflexão lá da curva, né? Que a faixa de viragem lá do alaranjado, acho que é mais estreita, né? Entre 3 alguma coisa, e 4 alguma coisa, né? Eu fiquei na dúvida se ele virou com 3,80, 3,90, mas ele virou antes daí, a mudança de cor. Você colocou uma quantidade um pouco maior do indicador? Então, eu fui colocando de 0,1 e 0,1 primeiro, né? Aí depois eu fui adicionando de 0,2 e 0,2, né? Depois que ficou meio, estabeleceu a cor, que ela não mudava mais, né? Ficou um amarelinho, meio laranja, meio amarelo. Aí eu fui colocando mais volume para ver. Não, eu digo do indicador. Você colocou uma quantidade um pouco maior? Não, coloquei 1,5. Se o amarelinho inicial estava um pouco claro, o laranja inicial, né, estava um pouco claro, você pode acrescentar um pouco mais. A ideia é justamente comparar o que você tem de erro da titulação, que é a diferença do ponto de inflexão, que é pela curva, e o que é, de fato, o ponto de equivalência, que é esse ponto teórico. Quer dizer, o ponto de viragem, que é esse ponto, então, do indicador. Então, o ponto de inflexão é o ponto teórico, e o ponto indicador, ele vai ter uma diferença. E aí você consegue calcular o erro da titulação. Então, o legal é fazer, sim, dessa forma. Na verdade, a fenolftalina é que não é o melhor indicador, porque como ele vira só em pHs maiores que 8, então ele vai dar um erro bem maior do que o laranja admitido. Mas aí a gente pode repetir só o pedaço mais próximo da própria viragem para tirar a dúvida só da parte do indicador.
então fica mais fácil, né, fazer mais rápido, só para ver a viragem assim, do indicador. Os demais vão se manifestar? Como é que foi, então? Fizeram? Porque a gente agora precisa fazer os cálculos também. O Ednilson não viu o materialzinho? Então, lá no portal, eu coloquei a parte teórica, que eu tratei da curva na semana passada, que é a curva de titulação. Coloquei a nossa aula gravada, coloquei uma planilha de Excel, que foi aquela que eu fiz com vocês, com o simulador. E coloquei também uma outra planilha. E aí, nessa outra planilha, tem todos os cálculos feitos. Então, é isso que a gente vai estar fazendo hoje. Por isso que eu precisaria, né, que todo mundo já tivesse a curva para a gente poder dar continuidade. Vamos fazer o seguinte. Vamos tirar a dúvida só da parte, então, do indicador. Deixa eu recapitular um pouquinho. Então, vamos aqui, ó. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Então, nós temos aqui o nosso simulador. Na semana passada, nós fizemos essa titulação aqui, que eu fui transferindo ponto a ponto para o Excel, para que a gente pudesse fazer os cálculos. Então, eu titulei o ácido acético 0,1 mol por litro, com o NaOH 0,1 mol por litro. O NaOH é uma base forte, totalmente dissociada, e o ácido acético é um ácido fraco, que vai ser, então, parcialmente dissociado. O Ka desse ácido é 1,75 vezes 10 a menos 5. Eu vou escrever assim, igual uma calculadora, só para ficar mais bonitinho. Então, o que foi acontecendo, né? Quando a gente olha aqui pelo próprio simulador, ele vai mostrando para a gente as espécies que estão presentes. Aqui a gente tem que diluir, porque o ácido acético que tem, ele é 1 mol por litro, então a gente fez a diluição, mas só para ilustrar, né? Então, o ácido acético, aqui ele mostra as espécies que estão presentes nessa solução. Então, aqui eu tenho a água dissociada, então H+, OH-. Daí eu tenho também o ácido acético não dissociado, porque é um ácido fraco, então só uma parte dissocia. E tenho o AC-, que está dissociado. E nesse simulador a gente tem também um pH-metro, então ele está mostrando o pH. Conforme a gente foi adicionando a nossa base forte, então, nossa base forte era o NaOH, deixa eu colocar aqui. Então, aqui, vamos colocar na bureta. Aí eu aproveito e já falo sobre o indicador. Então, tá aqui a bureta com o NaOH. Então, aqui a gente vai ter um pH 13, né? Já que ele é 0,1. Então, 10 a menos 1, né? De uma base forte. A gente não titulou dessa forma, né? Mas
Só para mostrar, então, deixa eu colocar o indicador primeiro. Então, coloquei 2 ml só para ficar mais escuro. E aqui, a gente consegue fazer um cálculo simples para saber, basicamente, qual seria o ponto de viragem, para a gente ter uma ideia e poder, então, trabalhar de uma forma mais rápida também. Então, é claro, CV, peraí, igual CV. Então, o que eu tenho de um lado, eu tenho que ter do outro, no ponto de equivalência. Então, se eu estou titulando o OH-, que é que vai reagir com H+, então, se eu coloquei, quanto que eu tinha falado para vocês titularem? Bom, não tem problema, vou fazer a nossa titulação agora. Vou colocar 10 ml. Então, 10 ml do ácido acético, eu vou usar agora, né, nessa outra titulação, vou usar 1 ml. O NaOH, eu não sei o volume. Deixa eu colocar na ordem certa, só para não confundir, né? Então, a concentração é 1 do ácido acético, o volume é 10, que a gente vai usar. A concentração do NaOH é 1, então eu consigo calcular que volume que vai gastar. Esse volume aqui, aproximadamente, é o volume que vai ser o ponto final da titulação. Tá? Então, aí daria 10. Nossa, não foi um bom exemplo. Então, acho que eu vou fazer diferente, porque 10 dividido por 0,1 vai dar 100, né? Então, não, vamos mudar, só para não gastar tanto tempo também. Então, vou pegar o NaOH1. Então, aqui mudando, vamos titular 10 ml do ácido acético, 1 mol por litro, com NaOH1 mol por litro. Certo? Então, esse volume que eu vou gastar vai ser também de 10 ml. Ok, então vamos mudar aqui, peraí. Ou eu tenho que diluir, né, esse ácido acético, não tem problema. Vamos descartar essa bureta, vamos descartar esse aqui. Vou pegar, então, a base forte, mais forte. Então, a gente viu que vai gastar 10. Vou colocar 9 ml aqui, só para ver a questão do indicador que vocês estão falando, tá bom? Então, transferir 9, já mudou. Tá vendo? Então, ele estava vermelho, agora ele já está laranja. Se eu acrescentar 2 gotas aqui, então agora eu já estou com 12 ml quase, ó, já virou, ok? Então pode ser um pouco difícil de enxergar a mudança de cor, mas tem sim a mudança de cor. Só como comparativo, vou colocar aqui, ó,
Então, essa é a faixa máxima, que seria o amarelo, do alaranjado de metila. E essa é a faixa ácida dele. E aqui já virou, ok? Que é o laranjinha, já está na faixa intermediária. Só para a gente comparar, então, se eu fizer a mesma coisa, deixa eu fazer, então, outra titulação aqui. Só que agora eu vou colocar mesmo uma quantidade correta, né? Da minha amostra. Então, vou colocar 10 ml da minha amostra. Vou colocar fenolftalina agora. Então, a fenolftalina, ela é incolor, em faixa ácida. Não sou pro NaOH, vou pegar outro NaOH, transferir para cá. E vou titular aqui. Só um minutinho, pessoal. Então, pessoal, aqui, vou fazer com a fenolftalina agora, tá? Então, vamos titular. Aqui tem 10 ml de ácido acético. A gente já sabe que gastaria por volta de 10 ml. Então, vamos colocar 9. Só para ver a mudança de cor. Aqui, a gente pode colocar água, como eu tinha feito na semana passada, que é para ficar um pouco maior o volume, para facilitar a visualização, né? Porque só 10 ml fica bem pouquinho. Mas vamos fazer sem a água, só para ficar mais intenso aqui. Então, 9 ainda não virou. Vamos ver. Vou colocar meio. Então, agora tem 9,5. E agora virou. Com 10 certinho. Ok? Então, dá para ver sim a mudança do indicador. Tá bom? E aqui, ó. Então, esse é aquele rosinha claro, né? Que a gente tem a expectativa de obter, né? Quando tá fazendo a titulação com a fenolftalina. Se for colocado a mais, aí aqui já passou. Tá bom? Ok? Consegui mostrar para vocês que o indicador funciona assim? Em Luiz, Vitor, Ednilson, as meninas. Sim, é que eu só tinha ficado com dúvida mesmo na mudança da cor, né? Aí que eu fiquei com dúvida. Porque no começo eu fiz o gráfico normal, eu fui, acho que muito rápido, esperando o ponto lá em, sei lá, 12 ml e meio mais ou menos, né? Porque o NaOH eu usei 0,1
e a solução de ácido acético era 0,05, então eu estava esperando mais ou menos a viragem 12,5. Então acho que no começo eu fui muito rápido, e eu percebi que tinha mudado a cor do indicador, daí eu fiquei com dúvida, eu tinha esquecido que a laranjada emitida tem uma faixa de viragem diferente. Aí que eu tracei o gráfico lá, ficou igual ao da aula passada, né, praticamente. E aí depois eu voltei, e aí eu fui fazendo com calma esse da mudança de cor mesmo, para ver onde mudava. Mas eu fiquei com dúvida no ponto exato da viragem, mas agora aí que a senhora fez, ficou claro para mim. Então, tá bom. É que a parte dessa mudança aí, esse simulador, eu particularmente gosto bastante dele, eu já uso há bastante tempo. Ele é bem fiel. Então, dá para. Você viu que aqui a fenolftalina, ela fica rosinha de verdade, né? Que é o ponto real de viragem. Ela perde também aqui, como a gente às vezes na aula prática de fato perde também, né? E deixa ficar o pink. E a laranjada metila também, a gente consegue ver aqui o laranjinha e tem as diferenças de cores bem marcantes mesmo, tá bom? E a ideia, então, né, é com essa diferença do volume que a gente vai ver pela própria curva e esse volume que é da viragem da cor, a ideia é calcular o erro da titulação. Então, vamos fazer o seguinte: quem que não conseguiu fazer a curva ainda? Digam para mim aí quem que não tá com a curva. Ô, professor, tá ouvindo? Sim. Professor, eu fiz, só que eu não marquei o ponto exato que fez a viragem de cor. Certo, então você teria que refazer só esse pedacinho para que você possa calcular isso daí em relação ao erro. Então, eu vou mostrar aqui, eu fechei aqui justamente para poder abrir ali o arquivo, só um minutinho que eu vou abrir de novo, aí eu já falo o que a gente vai fazer agora, tá bom? Pessoal, então tá aqui aquela orientaçãozinha teórica da aula de titulação que a gente está fazendo. Então, essa parte dos cálculos e desse erro que eu estou mencionando para vocês está descrita aqui também. Então, eu mandei essa apostila como material de apoio também para vocês. Então, aqui tem o que é o titulante, o que é o titulado, o que seria o nosso padrão, que vai permitir fatorar, né, as soluções que vão ser usadas para que a gente possa fazer o cálculo, né, de concentração de uma solução desconhecida. E aqui a gente tem essa parte gráfica também. Então, a curva de titulação, ela tem esse formato, que é sigmoidal. Então, isso daqui é chamado de um sigmoide. É o formato de um S, aproximadamente. Aqui no centro, a gente tem o ponto de equivalência. O que é esse ponto de equivalência? É quando a reação química entre o titulante e o titulado tem a equivalência
em relação ao número de mols. Então, nesse ponto aqui, é onde o número de mols do titulante fica igual ao número de mols do titulado. Nesse ponto, a gente consegue, então, identificar o volume, que é o volume do nosso titulante, que faz com que exista um número de mols adequado do titulante para reagir com o titulado, que é a amostra. No cálculo depois das concentrações, que a gente também vai fazer, que não é esse cálculo hoje, da curva, esse volume vai ser importante para a gente poder saber se a amostra vai ser aprovada ou não, quantitativamente falando. Para melhorar a determinação desse ponto aí de inflexão, primeiro a gente traça no próprio gráfico da curva, que é a curva mesmo de titulação, e depois a gente faz, então, esses tratamentos matemáticos para que fique mais exato. Então, a gente transforma aquele sigmoidal em um pico, porque é muito mais fácil achar esse ponto aqui, que é o topo do pico, do que esse ponto que está no meio aqui da curva. Porque não é esse ponto que está aqui no meio, efetivamente. Às vezes, vocês fazem essa curva, não tem esse ponto aqui no meio. Tem um ponto aqui, tem um ponto aqui. Às vezes, não tem ponto nenhum aqui. Não é que, por coincidência, né, tem um ponto aqui quadrado bem no meio. Mas não é isso. É o centro da inflexão, que nem sempre vai ter um ponto experimental certinho, tá? E aí a gente também faz a segunda derivada, na tentativa também de melhorar a identificação desse ponto de equivalência, porque vai ser aonde essa curva muda de posição, tá? Aí, foi o que eu disse para vocês. Então, essa diferença entre o ponto de equivalência e o ponto de viragem, porque quando a gente usa o indicador vai precisar de uma quantidade um pouco maior para mudar de cor. Então, o ponto final da titulação, quando a gente faz só visualmente, ele vai ter um erro, porque a gente vai precisar de um excesso, né? E vai precisar do indicador que muda na faixa de pH do nosso titulante e titulado. Então, vai ter um errinho. A faixa de pH não vai ser 7 no centro da titulação. Então, não adianta vocês aqui tentarem encontrar esse centro aqui com o ácido acético que a gente usou e achar que o pH, então, aqui da inflexão é 7, porque não é. Ok? Aí a gente tem ácidos com mais de um hidrogênio, que então vão ter mais de um ponto de inflexão nessa curva. Esse aqui é o exemplo da curva do ácido fosfórico, que tem 3 hidrogênios. E tem, então, essa situação de curvas menos intensas para ácidos mais fracos e também para ácidos mais diluídos. Então, esse S que a gente conseguiu, se a gente trabalhar com ácidos mais diluídos ou mais fracos, ele vai ficando bem mais achatadinho e o degrau, né, a mudança vai ficando menor. Essa curva que eu estou mostrando aqui agora, se vocês prestarem atenção, ela é inversa a essa que a gente fez para o ácido acético. Então, aqui, na verdade, é quando a gente titula uma base com um ácido. Então, o formato da curva é igual, porém invertido. A gente começa no pH mais alto, e esse pH vai diminuindo
até dar um salto, e aí eu termino a titulação com pH que é ácido, então o pH que é mais baixo, ok? Então, várias situações, na verdade, são possíveis em relação às curvas de titulação. A faixa de viragem do indicador, né? Então, como que a gente escolhe? A gente escolhe de acordo com o pK do próprio indicador, né? Sendo que a melhor região para trabalhar é o pK mais ou menos 1. Então, aqui tem exemplos da fenolftalina, da alaranjada de metila, e o que eu tinha dito para vocês, né? Ó, dependendo do tipo da curva, do jeito que a curva vai se apresentar, ou alaranjada de metila, ou vermelha de metila, ou azul de bromotimol, ou outros indicadores, né, vão ser mais interessantes do que a fenolftaleína. Então, depende de onde vai estar o pH da própria inflexão. Se vai ser um pH básico, se vai ser um pH ácido. Quando a gente tem um ácido forte e uma base forte, é o único momento, né, da titulação que o ponto de inflexão está no 7. Então, seria bem aqui, ó, no pH 7. Só que ainda assim, se o ácido for mais diluído, a inflexão vai ser um degrauzinho menor. Mas o ponto central, né, vai estar no 7. Se for um ácido fraco, vai estar fora do ponto 7, e se for uma base fraca, também vai estar fora do ponto 7, tá bom? Então, só para mostrar aí algumas outras coisas que tem nessa apostilinha. Então, aqui também exemplos dos indicadores e das faixas de viragem. E esse erro que eu falei para vocês, que é da diferença, então, da viragem visual com o próprio ponto de equivalência que é obtido pela curva. Ok? Então, aqui a gente teria o erro da titulação calculado como o volume do ponto final, que é onde o indicador muda de cor, o volume do ponto de equivalência que a gente vai determinar pela curva de titulação. Então, fica volume do ponto de equivalência como valor real, como valor correto, né? Como valor aceitável. Aí, o volume do ponto final, que é do indicador, menos o volume do ponto de equivalência, dividido pelo ponto de equivalência, vezes 100. Esse é o erro da titulação. Ok? E agora vamos fazer, então, os cálculos. Então, primeiro cálculo que a gente faz é pela curva. Essa daqui foi a nossa curva. Vou mostrar aqui, porque eu também mandei essa curva aqui como exemplo para vocês. Então, aqui eu tenho a curva de titulação. Aí, aqui tem o como a gente vai calcular o volume do ponto de equivalência pela curva. Vocês devem traçar uma reta. Por isso que é importante esse patamar aqui com uma quantidade grande de pontos, porque a gente usa para se orientar aqui. Então, vocês têm que traçar uma reta tangente a essa parte constante da curva. E aí, em relação a essas duas paralelas, a gente vai traçar uma perpendicular, tentando acertar
o mais perpendicular possível aqui. Aí, aonde essa reta perpendicular agora alcança aqui o eixo, deixa eu aumentar, para ficar mais fácil, né, de ver. Então, onde essa reta cruza, o eixo X, que é o eixo que tem volume, é o volume do ponto de equivalência. Certo? Então, é ele que a gente vai usar para fazer o cálculo. É ele que a gente está procurando. Certo? Aí, é claro, né, a gente precisa melhorar nossa escala para conseguir enxergar melhor ou usar mesmo o cursor para ter o valor exato aqui desse ponto. Ok? Para poder saber, então, que ponto que é esse. Tá vendo que aqui nessa minha reta não tem aquele ponto no meio? Aquilo lá é uma ilustração, né? Nem sempre, quando a gente está titulando, a gente vai conseguir justamente como ponto experimental o ponto aqui no centro da curva, tá? Bom, pelo cursor aqui, não tá certo, né? É 11,50. Esse volume aqui. Mas a gente pode... Aqui eu tinha marcado que era 11,20. Então, cada um tem que achar aí na sua curva qual que é o valor. Aqui tá de 2 em 2. Onde que tá o tamanho da letra? Vocês estão fazendo aí pro gráfico de vocês? Tô tentando melhorar aqui. Ixi, não melhorou não. Que eu ampliei a escala para ver se ficava mais fácil de enxergar aqui o valor. Mas aí eu coloquei ela tão dividida que ela ficou toda truncada.
É, assim é grande demais. Deu para entender como é que vocês vão achar aqui? Agora eu perdi toda a minha marcação. Então, vocês têm que traçar uma paralela usando esses pontos da subida, esse patamar aqui após a inflexão, e aí com essas duas paralelas, vocês tracem uma perpendicular aqui, para poder encontrar aqui no eixo X o volume. Acho que estava correto 11,20 que eu tinha achado aqui. Certo? Então, por esse gráfico aqui, para essa titulação que eu tinha feito, o meu volume de ponto de equivalência, usando a curva de titulação, deu esse valor aqui. Ok? Daí eu vou fazer, vou diminuir aqui para ficar mais fácil. Então, eu vou fazer agora a primeira derivada. Como que eu vou fazer a primeira derivada? Aqui o gráfico ficou no meio da folha. Deixa eu mostrar aqui primeiro. Então, a primeira derivada é um pico que vai justamente representar esse ponto, que é o ponto da inflexão. Então, aqui estava difícil de achar o ponto da inflexão, que é o centro dessa curva aqui, ó. Aí, eu fazendo a primeira derivada, matematicamente, fica mais fácil de achar o ponto aqui, que é o topo desse pico. Então, o que vocês vão fazer? Na tabela de vocês. Então, agora eu vou usar aquele que eu fiz na aula passada. Ok? Então, tá aqui, ó. Esse é o gráfico que nós fizemos juntos na aula passada. Para fazer esse primeiro cálculo pela própria curva, então, primeiro eu vou traçar aqui uma reta. Deixa eu mudar de cor, deixa eu colocar um pouco mais grossa. Deixa eu aumentar um pouco aqui. Ok? Aqui.
E aí eu pego uma perpendicular. O perpendicular que eu falo é em relação a essa reta aqui, tá? Não em relação ao eixo, porque senão não precisaria dessas guias, ok? Essa titulação aqui também não tem um ponto especificamente central, né? Certo. Então, esse é o volume do ponto de equivalência que eu achei aqui. Ok? Fizeram aí de vocês? Para a gente poder fazer a primeira derivada? Sim ou não? Então, como que a gente faz a primeira derivada? V pH dividido por dV. Então, derivada, né? É um delta. Então, derivada aqui nesse caso, nada mais é do que a gente fazer a diferença do pH2 menos o pH1 dividido pelo volume 2 menos o volume 1. Ok? Então, essa coluna aqui, que eu estou chamando de derivada, eu vou obter, então, pelas diferenças. Então, vou obter pelos deltas.
Pessoal, que vocês estão quietinhos aí, então, deixa eu falar para vocês. Sim, era para todo mundo fazer. Esse é um experimento, né, que a gente, infelizmente, não está conseguindo fazer no laboratório, então a gente está fazendo aqui no simulador. Quem perdeu a aula passada precisa assistir o vídeo para conseguir, né, se ajustar com essa aula aqui, que é uma aula prática. Daí, vai ter que fazer relatório dessa aula. Então, eu estou explicando agora como é que faz os cálculos. Mas vocês precisam fazer a titulação, né, fazer o experimento em si, para poder conseguir fazer os cálculos. Tem apostila, tem material, tem exemplo. Eu fiz uma titulação ponto a ponto, então precisa assistir o vídeo também, ok? Quem que tá aí com o Excel aberto fazendo comigo? Ninguém? Respondam para mim. Vocês estão aí? Pamela tá tentando? Já é ótimo, viu? Luiz também tá tentando. Ok, perfeito. Tá? Então é assim mesmo. Vitor também. Então tá bom. Ó. Então, vocês têm essa planilhinha do Excel aqui, eu mandei para vocês. Aqui, olha, já tem o cálculo pronto. Então, se vocês quiserem copiar o que está aqui, ó, já está feito. Eu estou mostrando para vocês como é que faz. Aqui, ó, já tem a curva feita, né? Aí, aqui do ladinho, tem como que faz a determinação do volume, do ponto de equivalência. Aí, aqui, tem também como faz quando a gente tem a primeira derivada. Ok? E aqui também tem a segunda derivada. Tá tudo na planilha que eu já enviei para vocês. Mas eu estou usando os dados que a gente fez junto na aula passada para fazer aqui junto com vocês também, ó. Então, aqui eu fiz da curva, achei o primeiro volume de ponto de equivalência, então aqui o volume do ponto de equivalência foi 25,5 ml. Aí agora eu vou fazer pela primeira derivada. Então, como é que eu faço a primeira derivada? Derivada é a diferença de pH dividido pela diferença de volume. Então, para facilitar minha vida, já que eu estou no Excel, eu vou usar o próprio Excel para o cálculo. Aí eu venho aqui, ó, e faço a equação aqui no Excel. Então, igual, abro parênteses. Esse pH menos o pH de baixo menos o pH de cima, porque é o pH2 menos o 1, dividido, então abro parênteses agora, volume 2 menos 1. 2 e 1 aqui, no caso, significa o maior menos o menor, tá bom? Então, vão ter vários 2 e 1 aqui nessa sequência. Aí, a hora que eu dei igual, ele já calculou para mim. O primeiro ponto está aqui. Olha o que eu vou fazer. Vou pedir para ele calcular tudo dali para baixo. Pronto. Então, ele calculou
todos os pontos aí para mim da derivada. Como que eu fiz? Então, eu estou com o primeiro cálculo feito, que eu escrevi a fórmula aqui, dei Enter, ele calculou. Aí eu vim aqui, ó, cursor nesse quadradinho do canto e puxei. Aí ele calculou para baixo também. Então, o que ele fez aqui? Ele fez a mesma coisa que eu pedi, só que agora esse pH menos esse, dividido por esse volume menos esse. Esse de baixo, então, foi esse pH, que está aqui na minha coluna 7, na linha 7, desculpem, menos o da 6, dividido, então, pela diferença de volume. E assim por diante. Ok? Então, agora eu já posso traçar o gráfico de derivada. Qual que é o eixo X do gráfico de derivada? Continua sendo o volume do titulante. Então, na curva de titulação, o eixo Y era pH. O eixo X era volume de titulante. Agora, no eixo Y é a derivada, no eixo X continua sendo volume. Ok? Então, vou pedir para ele inserir um gráfico agora, do tipo dispersão também, então, dispersão XY. Não é isso. Então, vamos mudar aqui. Então, é esse gráfico aqui da derivada. Então, só que está invertido, peraí. Então, vamos corrigir. Então, ó, valores de X, não é isso daqui, vamos fazer na mão aqui, né, para corrigir. Só fazer o seguinte aqui. Então, valores de X. Quem que é X? X é volume. Então, volume tá aqui. Tava certo, né? Quem que é Y? Valores de Y. É a derivada. Então, tá aqui. Ok? Vamos colocar com linha só para ficar mais bonito. Tá aqui. Então, esse é o nosso gráfico da derivada. Ficou mais fácil achar o ponto de inflexão agora? Ficou. Tá bem aqui no topo. Então, agora eu posso traçar aqui. Bem aqui no meio, né? E aqui vai estar o meu volume. Bem aqui onde cruza
o eixo de volume. Tá certo? Aqui, ó. Deu antes do 25. Então, na hora que eu ponho aqui, ó. Aqui tá falando que é 25, porque esse ponto aqui é o 25. Mas se eu melhoro essa escala, peraí que andou, né? Porque eu dei o zoom. Então, bem aqui no meio. Então, aqui tá dando 24,9. Tá antes do 25. Ok? Então, pela curva, tinha dado 25,5. Pela primeira derivada, deu 24,9. A gente vai calcular o desvio entre uma técnica e outra. O mais preciso é o da primeira derivada, porque tem um pico, né, certinho. Então, é muito mais fácil de encontrar. Daí, o que eu vou fazer agora? Vou ficar um pouco quieta aqui e vou esperar vocês fazerem o de vocês. Pamela, tem que fazer a titulação aqui com o nosso simulador. Daí, tem que abrir uma planilha de Excel. Cada ponto da titulação, então, você vai colocando o pH e o volume que você está adicionando para poder fazer esses gráficos. Primeiro gráfico que você vai fazer é a curva de titulação. E depois a primeira derivada. Certo? Ok? Daí a gente vai ter o volume do ponto de equivalência com a primeira derivada, com a curva de titulação e ainda vai comparar com o volume de viragem do indicador. Certo? Ô, Glaucia, Oi. eu fiz a titulação lá, eu fiz o gráfico, só que o meu deu mais quase que uma reta do que uma curva. Alguma coisa deve ter saído errado. Então, não sei se é porque eu fiz a de cada meio ml, não sei. Assim, que deu quase uma reta, não uma curva. O gráfico, ele está correto a hora que você pediu para fazer ele. Então, aqui, olha, o tipo de gráfico é um gráfico de dispersão XY.
Então, eu tava usando esse, só que em vez de mostrar uma reta só, ele tava me colocando duas. Aí eu não tava conseguindo pôr o gráfico. Tá, mas o gráfico, então, está errado. Por Eu isso que ele imaginei. está... Hã? Eu imaginei que tivesse, porque ficou praticamente uma reta. Então, sabe o que você vai fazer? Faz o seguinte. Você viu aqui quando eu fiz o gráfico? Esse gráfico mesmo que você tem aí, que você está falando que está ruim, você clica nesse íconezinho aqui, Uhum. tá vendo? Quando você ilumina o gráfico, aparecem esses 3 atalhos aqui. Nesse daqui, você está com as variáveis do gráfico, tá vendo? Quando eu passo aqui, ele mostra para mim na própria planilha o que ele está considerando. Então, ele pintou aqui, ó, o que está sendo utilizado para a obtenção do gráfico. Daí, também abre esse dedinho aqui para editar. A hora que você edita aqui, olha, você tem como selecionar os eixos X e o Y. Então, se foi traçado errado, você tem chance de fazer a correção por aqui. Ok? Ok, vou tentar fazer Você quer então. compartilhar? Você quer compartilhar a sua tela? Daí a gente faz junto? É que o meu Excel é diferente do seu, Glaucia. É uma outra versão. É uma versão, acho que é mais antiga. Aí tanto que eu coloco aqui no gráfico, não aparece a opção, igual que tem no seu. Tá. É bem diferente. Compartilha com a gente e eu já consigo te ajudar melhor. Tá bom. É pra compartilhar, é só por aqui na seta pra cima? Então, o Vitor falou que o dela... Espera só um pouquinho que eu vou ter que parar meu compartilhamento. Então, ó, aí você vai conseguir fazer o seu. Isso, é só por esse daqui, aí você vai colocar, então, apresentar agora e vai colocar a tela inteira. Vitor, então deu tudo certo o seu? Ficou parecido, o seu ponto de inflexão deu 24,95, o pH é 8,51, e você fez também a curva de titulação e a primeira derivada? Aí os dois ficaram iguaizinhos, tanto a curva de titulação quanto a primeira derivada deu 24,95? Nossa, tá conseguindo ver meu gráfico? Tô. Então, eu não sei se tá certo. Não, não está. Porque daí se eu venho aqui na opção de gráficos, dispersão, não consigo procurar. Tá, só que o seu... Peraí um pouquinho, Pamela. O seu problema não é que o gráfico está errado. De verdade, o que acontece aqui, ó, é que você pegou muito pouco ponto. Então, Entendi. você parou no 4. Você só está começando a curva. Entendi. Ela Não, ainda mas vai... tudo. Hã? Mas aqui parece que tá selecionando tudo. Tá selecionando tudo. Mas você tinha que continuar a titulação até o pH 10, 12, 13. Entendi. Então é isso que eu errei. Entendi. Você parou em 4 aqui ainda. Eu pensei que era até o indicador virar para amarelo. Aí eu parei, deu 4,47, eu parei a titulação. Não, é justamente para você comparar a mudança de cor
com o valor que você vai ter aqui no seu gráfico. Ah, entendi. Então aqui eu teria que ficar até pegar 12, então. Mais ou menos, né? Até ter a base sobrando. Porque aqui separou em 4, ainda está no começo do ácido acético. Ah, entendi. Eu pensei que era quando desse o ponto de virada eu já parava a titulação. Não. Tá bom? Ah, entendi. Então, Então vou aquele, começar de novo. isso, aquele formato lá, você tá, então, só com os pontos da subida, Entendi. naquela reta lá. Então, tá bom. Então, obrigada, Glaucia. Nada. Pessoal, então, ó, vou fazer um combinado aqui. O do Vitor parece que tá bom mesmo, deu certo, né? E a gente ainda vai falar do cálculo da concentração. Por enquanto, a gente só está usando a titulação em si para entender melhor, né? Aí eu perguntei aqui para o Vitor se ele conseguiu também comparar. Conseguiu, Fernanda? Então, agora você consegue fazer esse processo aqui da titulação, né? Então, agora, como faz para mudar para o português? Na verdade, você já baixa ele com várias opções de língua. Aí você abre o em português, que é o BR. Você tem o VLab ES, que é em espanhol, você tem, então, esse BR, que é em português. Pode ser que sim. Você baixou o pacote zipado? No pacote zipado, você tem várias línguas. Ou você baixou só o que tinha a opção em inglês? Mas dá para você trabalhar em inglês, né? Porque, na verdade... Então, se foi o pacote, você consegue achar. É o que tem o VLab BR. Aí você clica nele e ele está em português. Tá bom? Pessoal, vamos nos organizar um pouco aqui, ó. Vamos fazer o seguinte. Quem ainda não fez o gráfico, isso, ó, eu vou mostrar de novo. É que, ó, vocês não assistiram a nossa aula, né? A aula foi bem explicadinha na semana passada. Então, ó, o Luiz está me ajudando aí, né? Ó. Então, aqui a gente tem o link para fazer o download. Aí, aqui, ó, esse é o que tem todas as línguas. Então, tem em árabe, português, catalão, Dutch, espanhol, francês, certo? Italiano, um monte de coisa aqui. Esse daqui de cima só vai ter em inglês mesmo, que é o VLab EXE. Não dá muito problema, porque o que a gente precisa é ácido, base, bureta. Então, são palavras muito fáceis da gente saber o que significam em inglês também. Né? São correlatas. Mas, se quiser, então tem que baixar esse link aqui. Aí vocês vão ter esse pacotinho zipado, que é o VLab 2.1.0.int. Aí, dizipando, vai ter esse monte de arquivo aqui. Aí dá para escolher. Então, aqui tem o VLab, aqui tem o VLab BR. Então, aqui está em inglês, aqui está em português, aqui está em alemão, aqui está em espanhol, francês, ok? Então, aí tem todas as línguas. Aí é só clicar e abrir. Tá bom? Então, vamos nos organizar. Olha, o que vocês vão fazer? Quem ainda não tem um gráfico, ainda não fez os cálculos, lembrando que vocês têm que entregar um relatório, né, dessa aula experimental. Então, vai precisar fazer aí, ó. Então,
Vou escrever aqui para vocês. Quem não fez ainda, tá? Quem já fez, pode ficar com a titulação e aí a gente só vai trabalhar em cima desses cálculos. Quem não fez ainda, então vamos fazer aqui, ó. Titular. Doze ml. Nossa, faltou compartilhar a tela. Não, eu vou enviar pelo chat. Ah, tá. 12 ml de uma solução de ácido acético, 0,1 mol por litro, com NaOH, 0,1 mol por litro. Nossa, Oi. vai mudar porque você tinha pedido 0,05 de ácido acético. Não, eu disse, quem não fez, faz esse daqui. Quem já fez, pode continuar com o que tem, e a gente vai fazer os cálculos em cima do que tem. Quem ainda não fez, então a Fernanda, por exemplo, acabou de baixar o VLab agora. Então ela vai fazer esse daqui agora, certo? Ok? Então, ó, tem que fazer a titulação, aí tem que obter a curva de titulação, encontrar o volume de pontos de equivalência, depois calcular a primeira derivada, aí vai calcular a derivada, vai obter o gráfico de dpH por dV versus volume. E determinar o volume de ponto de equivalência por esse gráfico. E também vai comparar o volume com o volume de viragem usando o indicador fenolftaleína. Vamos usar 2 ml de fenolftaleína. Ok? Certo? Quem quiser praticar um pouquinho mais e quiser fazer também essa outra titulação que eu tô falando agora, também pode, né? Rapidinho aí. Tá bom? A gente vai dar uma pausa agora para o intervalo, e aí vocês se organizam para a gente poder voltar e discutir os resultados. Aí eu vou explicar para vocês como é que vai fazer o relatório. Combinado?
Então, tá bom. Então, ó, vamos dar uma pausa pro intervalo. E 5 para as 9 eu volto aqui. Tá bom? Então, vocês vão aí se organizando. Quem não fez ainda, vai fazendo. E eu recapitulo e olho aí o resultado de vocês. Tá bom? Até daqui a pouco.